Olá, aqui é o professor Ellison. No vídeo anterior, nós vimos um exemplo de análise financeira falando sobre previdência privada e inflação, ou seja, de investimentos de longo prazo. Agora vamos falar de uma outra decisão financeira importante na vida da gente, que é a compra de um carro. O que nós acabamos vendo na prática é que quando vamos comprar o carro, ele tem um valor muito alto, né, frente ao que a gente ganha. É difícil, na maioria das vezes, nós não ter, o nosso salário não dá para comprar um carro à vista. Nós precisamos guardar dinheiro ou financiar a compra de um. E ele gera diversas despesas. Então, vamos analisar aqui, com relação a fluxo e balanço patrimonial, como a decisão da compra de um carro pode afetar as nossas finanças pessoais. Primeira questão, quando eu vou decidir a compra de um carro, eu preciso comprar realmente um? Né? Às vezes o casal já tem um carro e quer comprar mais um carro, e isso pode não ser, pode haver uma terceira alternativa, a compra pode ser adiada, porque nós vamos ver nos slides a seguir, né, numa planilha Excel, como um carro gera muita despesa, como que ele influencia negativamente na criação de patrimônio e no fluxo de caixa de uma pessoa. Então, a primeira questão, acho que é bastante importante, decidir se realmente precisa comprar um carro. Em caso de se decidir pela compra, saber se vai comprar um zero, seminovo, usado. Quais os atributos são as prioridades? Então, marca é uma coisa importante, é o valor do IPVA, gasolina, conforto, tamanho do carro, porque a família está crescendo, o carro atual está dando muita manutenção, então eu vou querer um carro que, a princípio, dê menos manutenção, apesar de nós não conseguirmos prever o que vai acontecer com o carro, né? Nós temos muita incerteza do que vai ocorrer no futuro. Existem carros que têm uma probabilidade maior do que outros de dar problemas no futuro. E como que as pessoas acabam decidindo na prática? Elas não ficam pensando muito se precisam ou não comprar. A sociedade as incentiva, compre, você vai começar a ter alguma coisa que é seu. Então a sociedade incentiva o consumo e elas não olham muito, ou até fazem certa pesquisa sobre quais atributos, que tipo de carro vai comprar, mas na hora da compra ela acaba financiando um carro de um valor muito mais alto do que o inicialmente pensado, seja pela conversa do vendedor, seja por alguma fraqueza emocional. Os próprios estabelecimentos que vendem carro colocam, por exemplo, algumas fragrâncias que estimulam o consumo, então você sente aquele cheiro, e nós seres humanos, somos ótimos em comparar. Então, se está pensando num carro, a hora que ele mostra um carro mais luxuoso, você parece que aquele carro que você queria comprar naquele momento, parece falar, nossa, mas isso é muito ruim, aquele tem muito mais coisas. Aí a turma até fala, um investimento para o futuro, é um carro que vai ser meu, vou ter mais conforto, e acaba comprando um carro muito mais caro do que inicialmente pensado. E o pior, leva em consideração apenas o valor das parcelas. Então as pessoas falam, essa parcela cabe no bolso, dá para eu pagar. Então o vendedor alonga o prazo, ele consegue fazer a parcela caber no bolso, e as pessoas vão lá e compram um carro muito mais caro do que o inicialmente pensado, planejado, e consideram apenas o valor da parcela. E o que eu vou mostrar para vocês é o seguinte: considerar apenas o valor da parcela é uma grande bobagem. O carro tem muito mais custos do que isso, eu vou mostrar isso de maneira um pouquinho mais técnica para vocês. E como que isso influencia a compra de um novo carro, né? De um carro, ela influencia tanto no balanço patrimonial como no fluxo de caixa, ou seja, na construção do patrimônio e nas nossas receitas e despesas do dia a dia. Eu tenho uma planilhinha, e eu tenho até isso explicado em vídeo e tal, em textos. Eu vou deixar o link para que vocês possam construir essa planilhinha de uma maneira mais adequada. Eu não vou perder muito meu tempo em como que essa planilha é construída, porque eu vou deixar o link para que vocês possam fazer para o carro de vocês. Mas o que eu quero mostrar é que muitos fatores são importantes para nós sabermos qual carro comprar, pensando apenas na questão financeira.
tá ok? Não vou entrar aqui no mérito de qual carro é ou não mais apropriado para você, ou vou discutir outros atributos. Eu vou me ater aqui apenas na questão financeira e como a compra de um carro pode afetar suas finanças pessoais, tá ok? Então aqui nessa planilhinha a gente preenche aqui quanto que a gente percorre por mês. Isso vai influenciar nos gastos, porque quanto mais eu ando com o carro, mais combustível eu vou utilizar e mais caro vai ficar. O preço do combustível, então a gente hoje em dia temos muitos carros flex. É bacana que sempre utilizemos o combustível mais adequado. Também tem um artigo que fala sobre isso. Vou deixar o link aqui nessa página do curso. O consumo de combustível e o preço. Então temos o preço aqui e o consumo. Se você compra um carro que consome muito combustível, ou seja, ele anda poucos quilômetros por litro, ele também vai ter um custo aí esperado maior do que carros mais econômicos. Então, quanto mais a gente anda, mais a gente gasta. Quanto mais o carro consome, mais a gente gasta. Quanto maior o preço do combustível, mais a gente vai gastar com esse item no nosso fluxo de caixa. Temos também que analisar as despesas que nós chamamos aqui de fixas, tá? Então, exemplos: IPVA, seguro, estacionamento, lavagem, pedágios, que se alguém viaja com o carro e sempre paga os pedágios e tal. Então, são custos que você vai ter que arcar com esse carro, que nós já conseguimos saber de antemão quanto que eles serão, né? Eles não dependem de quanto você anda necessariamente com o carro, são custos, olha, eu sempre vou ter isso, dado que eu comprar esse novo carro, ou se eu tiver um carro, né, eu tenho um carro, só vou trocar, alguns custos vão continuar os mesmos, por exemplo, pedágio, você não vai gastar mais, nem lavagem, provavelmente não vai gastar mais do que já gastava com o carro antigo. Mas é importante que a gente já contabilize qual é o valor que eu vou gastar com várias despesas, que eu já tenho aí um certo conhecimento de quanto que isso vai pesar no meu bolso nos próximos meses, tá ok? Então aqui a gente coloca o valor anual, divide por 12 e acha uma média mensal de quanto eu vou gastar com cada um desses itens. É óbvio, por exemplo, IPVA e seguro, você sabe exatamente quais meses que você vai ter que pagar isso aí, mas nós estamos trabalhando aqui com uma média mensal, ou seja, quanto que eu teria que poupar, né, por mês para planejar os gastos com esse carro, poupar por mês para que lá na frente eu possa pagar isso sem sobressalto, sem nenhum problema de precisar emprestar dinheiro para dar conta de pagar essas despesas que já são conhecidas de antemão. Aqui eu coloquei também a parcela de financiamento. Então veja que quando a gente vai decidir comprar um carro, se nós levarmos em consideração apenas a parcela mensal, estaremos analisando apenas um fator de despesa do carro. E temos também aquelas despesas que dependem de quanto a gente anda. Então, o combustível aqui nessa planilha já vem automático. Quando a gente preenche esse passo 1 aqui, automaticamente já temos uma estimativa de quanto a gente vai gastar por mês com combustível. Óleo, amortecedores, freios, alinhamento, aqueles pneus, né? Quanto mais a gente usar o carro, mais constantemente vamos ter que fazer essas manutenções, essas trocas desses componentes do carro, e maior vai ser o valor do serviço que vai ser cobrado, que a gente vai gastar com esses serviços ao longo do tempo. Também aqui eles são convertidos em médias mensais. Então veja que interessante, por exemplo, pneus. Você vai trocar lá, tudo vai depender de quanto você andar com o carro, mas vamos fazer uma estimativa aqui só simples para a gente entender. Vamos trocar de pneu uma vez por ano, tá? Isso é uma estimativa grosseira, mas só para a gente fazer a conta certinha, assim, ter uma noção um pouquinho melhor do que eu estou querendo dizer. Uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, a gente vai ter que trocar os 4 pneus. Então, o que a gente faz? Olha, se eu vou ter que trocar o carro uma vez a cada ano, eu pego o valor dos 4 pneus, divido por 12 e vejo quanto que eu teria que guardar mensalmente para que lá na frente eu conseguisse fazer a troca dos pneus sem nenhum susto. Eu vou trocar de pneu a cada 2 anos. Então, você pega o valor total dos pneus, os 4 pneus, divide por 24, que são 24 meses que tem em 2 anos, e a gente já tem uma estimativa de quanto eu vou precisar guardar por mês para trocar esses 4 pneus lá no futuro, tá ok? Então a ideia é essa, e as pessoas não planejam, elas vão através do valor das parcelas, e quando tem que trocar os 4 pneus é aquele problema, da onde eu vou arrancar dinheiro para isso, vou ter que deixar de fazer um monte de coisa que eu estava fazendo para dar conta e fica reclamando do carro.
e isso é bastante comum. E no final a gente tem um resumo das despesas, em que eu tenho todas as despesas fixas, todas as despesas variáveis e um total, né, de despesa média mensal que esse carro vai me dar. Ó, mais uma vez, gostaria de falar que eu não vou gastar exatamente o valor da despesa média mensal por mês. Porque alguns gastos são pontuais. O pneu vai demorar alguns meses para eu gastar. O IPVA, o seguro, são determinados meses que eu vou ter que pagar. Então, essa é uma estimativa para saber quanto que eu preciso ter de dinheiro por mês para conseguir dar conta de todas as despesas que esse carro vai me dar ao longo do tempo e não ter problema de não ter dinheiro de fazer as manutenções quando elas forem necessárias. Tá ok? Agora eu queria demonstrar como que uma pessoa que possui carro pode utilizar do fluxo de caixa para melhorar as suas decisões, né, de compra ou não de um veículo, para se planejar e conseguir fazer com que as despesas que aquele carro vai requerer sejam possíveis de serem pagas no momento que elas realmente vierem a existir. Tá ok? Então, esse é uma aula bastante interessante, é uma visão bastante interessante de como fazer o que nós chamamos aqui de fluxo de caixa projetado. Então, já ensinei para vocês como fazer o diagnóstico das nossas receitas e despesas, né, através do fluxo de caixa, para saber aonde está indo o dinheiro. Até falei da classificação das despesas em obrigatórias fixas, obrigatórias variáveis, não obrigatórias fixas e não obrigatórias variáveis, e coloquei o carro aqui à parte dessas despesas. Então veja, imagine uma pessoa, uma família que tem uma renda mensal de R$ 2.500 por mês. E ela faz um diagnóstico e projeta seus gastos para o restante do ano, tá ok? Então, de janeiro aqui a dezembro. Então, ela com as obrigatórias fixas, ela estima que vai gastar R$ 500. Com as obrigatórias variáveis, ela não vai passar de R$ 200 por mês, R$ 250 por mês. Com as não obrigatórias fixas, 200, não obrigatórias variáveis, 200. Isso aqui é apenas um exemplo, tá ok? Não se atentem muito à magnitude desses valores aqui, se são reais ou não. Mas o que eu gostaria de mostrar é o seguinte: quando nós fazemos aquela nossa planilhinha, botamos as despesas fixas, as despesas variáveis que dependem de quanto a gente vai andar com o carro, e, além disso, o valor da parcela que nós vamos pagar por esse carro, o nosso fluxo de caixa, o nosso custo médio mensal, ele vai dar, aí se a gente incluir, por exemplo, a parcela do financiamento, ele vai dar valores aí acima de custo médio mensal, acima dos R$ 1.000 mês, tá ok? Isso não é nada incomum de acontecer, meus alunos, né, ao longo desses últimos anos, já fizeram vários trabalhos que mostraram quanto era o custo médio mensal do carro deles, e todos eles quase ficaram acima de R$ 1.000, principalmente quando tinha o financiamento. Isso fica muito claro quando a gente faz essas contas, que o carro não custa apenas o valor da parcela. Eu preciso ter uma plena consciência, né? Muitos pais falam quando o filho consegue, olha, o filho foi efetivado e está ganhando 2.500. Vai lá, meu filho, compra seu primeiro carro para você conquistar suas coisinhas. E olha lá, vê o valor da parcela, fala, cabe no seu bolso, você vai conseguir pagar o carro. Só que, na verdade, o custo médio mensal fica aí, né? Vai depender muito do valor da parcela, mas pode ficar, por exemplo, o dobro. E daí esse jovem, a hora que vai sair no final de semana com os amigos, fala, vamos de carro com o seu carro. Ele fala assim, olha, não tem dinheiro nem para colocar gasolina, porque eu tive que gastar com isso, isso e isso, porque o carro custa muito caro. Eu aconselho que vocês façam essa planilhinha do carro de vocês para ter uma boa noção de quanto ele custa e por que muitas vezes passamos apertado no final do mês, porque muitas vezes o carro nos requer aí boas doses de dinheiro para que eles continuem andando, pagamento de seguro, IPVA, as manutenções, então nem se fale, é bastante caro. Então veja, se eu fizer o cálculo do meu fluxo, do custo médio mensal do meu carro, e aqui eu estou supondo aqui um valor de R$ 946, é interessante que nós projetemos esse valor
para o futuro, ou seja, todo mês eu preciso ter R$ 946 para o meu carro. Tá ok? Ah, mas esse mês eu só gastei 400. Aqui está incluindo um monte de coisa que eu só vou ter que pagar lá na frente. Então, o valor que você não gastou, abra uma conta na poupança, por exemplo, e vá investindo esse dinheiro lá, para que lá na frente, quando os gastos de maior vulto ocorrerem, você está já planejado, já ter esse dinheiro para pagar esses valores à vista e continuar perseguindo seus próprios objetivos, tá ok? Então, não esqueça, você vai, para fazer o planejamento financeiro, eu aconselho fortemente a trabalhar com o conceito de custo médio mensal. Tá? Porque senão, se você considerar só o valor do gasto do carro daquele momento, você vai acabar guardando, veja, então, ó, vou pegar 2.500 menos tudo que eu gastei e vamos imaginar que a pessoa só tivesse considerado o que ele gastou naquele mês, R$ 400. Aí a pessoa ia investir para os objetivos dela R$ 950. O que acontece depois? Em algum momento, aquele 500 e poucos reais que eu tirei daqui vai fatalmente acontecer, ele vai aparecer num gasto de uma vez só em meses futuros. E aí a pessoa vai se sentir frustrada. Pô, esse mês não deu para guardar dinheiro, que eu tive que pagar tanto do carro. Mas vejam, é possível você se planejar para fazer frente a essas despesas bem antes, tendo uma conta específica apenas para o carro. Você vai ainda investir, por exemplo, colocar o dinheiro numa poupança e alguns juros vai sempre rendendo e vai lhe ajudar a fazer frente a essas despesas lá no futuro, que são despesas que sempre vão ocorrer, a gente não consegue fugir disso, tá ok? Então, se você tivesse ou eu tivesse numa situação igual a essa, o que eu aconselharia? 2.500 menos todo esse valor aqui, considerando o custo médio mensal do carro, e só faria a conta para os meus objetivos. A gente já viu, né, receita líquida, a receita líquida só com R$ 404. Daí você falaria, mas Elison, sobrou mais dinheiro, eu não gastei tudo isso com o carro. Guarde numa poupança. Em algum momento você vai gastar. Se você não gastar, é porque a sua projeção, lá nessa tabelinha de custo médio mensal, alguma projeção você fez errada. Tá ok? Então, é bacana que a gente considere o custo médio mensal para que consigamos sempre ter o dinheiro. Ah, mas Elison, e se eu não tiver esses R$ 946? De duas uma, não compre o carro ou compre o carro que você está pensando, só que saiba que vai ter problemas financeiros lá na frente, não vai ter jeito. Ou até uma situação intermediária, compre um carro que gaste menos. Você vai ter que, eu acho muito importante aquela planilhinha para tomar a decisão de qual carro comprar. Né? Um carro influencia muito no fluxo de caixa. Ele entra com despesas fortemente ao longo do tempo. Tá ok? E ele vai interferir muito na conquista dos seus objetivos. Muito do que seu carro está gastando pode significar que você está abrindo mão de fazer alguma coisa, talvez até mais bacana lá na frente. Não acho errado ter carro, mas é importante que tenhamos a consciência de que o carro nos traz muita despesa. Ok? Se o gasto é feito com consciência, você sabe, olha, estou abrindo mão de fazer alguma coisa porque eu prefiro ter meu carro e não andar de transporte público. Pronto. Isso é uma escolha. Uma escolha feita racionalmente, sabendo que está abrindo mão de uma coisa para ter outra. Tá ok? Mas veja, quando for decidir, é bacana calcular o custo médio mensal do carro e sempre guardar esse dinheiro. O que não gastar nesse mês, mas sabe que é custo médio, guarda o restante, porque os gastos virão. Não tem como fugir deles, tá ok? Então vimos a influência do carro dentro do fluxo de caixa. Agora vamos entender a influência do carro dentro do balanço patrimonial. E que não é mais uma questão de fluxo, nem só de balanço patrimonial, mas de uma questão de formação da riqueza. Né? É de balanço patrimonial, mas a gente vai ver duas questões bastante interessantes. Uma coisa é custo de oportunidade, outra coisa é depreciação. Vamos entender o que significam essas duas questões aí na questão da riqueza total do indivíduo, né? Que é uma questão propriamente de balanço. Suponha que você comprou um carro aqui
Eu vou até aumentar essa tela. Eu queria que você tivesse uma boa noção de como que nós estamos trabalhando aqui no horizonte de 2 anos, tá? De janeiro a dezembro de um ano e depois de janeiro a dezembro de outro ano também, então 24 meses. Eu vou aumentar aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem todos esses números que eu vou lhes apresentar. Então, começando aqui, suponha que eu comprei um carro no valor aqui de R$25 mil, tá ok? Uma primeira coisa que acontece com o carro é que ele deprecia. Ele perde valor ao longo do tempo, tá? Ele perde valor ao longo do tempo. Se for um carro zero, perde muito no primeiro ano, até no segundo ano, e depois a taxa em que o valor do carro vai diminuindo, ela fica mais suave. Mas é óbvio, quanto mais você usa o carro, menos valor ele vai ter no futuro. Então, agora, qual vai ser essa depreciação? É muito difícil de responder, estamos trabalhando com o futuro, vai depender do modelo, vai depender de algum, talvez até boato que ocorra com relação àquele carro, moda, olha, carro de tal cor perdeu muito mais valor do que carro de outra cor, e por aí vai, a gente não consegue, na verdade, prever todos esses fatores para saber quanto que ele vai realmente desvalorizar nos próximos 2 anos, mas que vai desvalorizar, isso é fato. E aqui eu coloquei uma taxa de desvalorização, se não me engano, de 10% ao ano, o que dá menos de 10%, de 1% ao mês, e fui desvalorizando esse carro ao longo do tempo numa taxa linear. Tá? Aqui é só, mais uma vez, é modelo. Tá ok? Não estamos preocupados aqui se uma depreciação linear é o que ocorre ou não, mas eu quero mostrar como o mecanismo funciona de depreciação. O carro, ao longo do tempo, vai perdendo valor. E no nosso caso aqui, para a taxa que eu arbitrariamente utilizei, aqui acho que de 10%, se não me engano, ao ano, o carro passou de 25 mil e depois de 2 anos, 22.125. Talvez, na prática, a desvalorização seja até maior do que isso. Mas eu não falei aqui se o carro era usado ou novo. Quando o carro já é usado, a depreciação realmente é mais suave, né, ao longo dos anos. Tá ok? Então, existe esse efeito de depreciação. E isso é um valor de balanço. Por que valor de balanço? Todo ano, por exemplo, se eu for fazer o meu balanço patrimonial, eu vou colocar lá o valor de mercado do meu carro. Se ele deprecia, toda vez eu estou jogando nos ativos um valor menor e isso afeta negativamente lá no passivo o patrimônio líquido, que é a minha receita. Se você não lembra direitinho dessa questão de patrimônio líquido, de ativo, de passivo, volte lá na aula do módulo 2 que explica exatamente sobre essa parte do conhecimento financeiro, tá ok? De como funciona um fluxo de caixa e um balanço patrimonial. Então, isso afeta a nossa riqueza. E veja, não é uma questão de fluxo de caixa. É isso que eu quero deixar muito claro para você. Não é uma despesa que está saindo do seu bolso todo mês, como é a gasolina, como é o IPVA, como é o seguro. Ele é uma variável de balanço. Ele diminui o patrimônio líquido. Num ano você declara o carro como 25 mil, depois de 2 anos você declara o carro como 22.125. Isso afeta a sua riqueza, o seu patrimônio. Uma variável de fluxo de caixa que nós vimos aqui é o gasto que esse carro dá por mês. Então, no nosso caso ali, a gente tinha considerado R$ 946, você se lembra? E, na verdade, eu vou deixar negativo para manter aqui a minha formulinha. Então, vai ficar menos R$ 946. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui? Isso aqui é um dado de fluxo. Eu vou ter que guardar para o meu carro R$ 946 esse mês. E aqui eu estou fazendo o acumulado. Então, se eu gastar, em média, R$ 946 por mês num carro, ao final de 2 anos, eu vou ter gasto R$ 22.704, tá ok? Então veja, a primeira linha da depreciação não é uma variável de fluxo, ela é uma variável que
influencia lá no balanço patrimonial. As despesas, sim, são uma variável de fluxo. Eu vou gastar, em média, R$ 946 por mês. E um outro componente, só para deixar o carro ainda mais complicado na questão, é que vamos imaginar que eu tivesse a possibilidade, né? Vamos voltar, por exemplo, daquele filho que começou a ganhar 2.500 e o pai e a mãe incentivou a comprar um carro. Imaginar que ele pudesse continuar usando o carro dos pais e que ele investisse esses 25 mil. Tá ok? Ele colocasse numa aplicação que rendesse aí 0,6% ao mês. Foi só uma hipótese que eu considerei aqui. E a isso damos o nome de custo de oportunidade. Ou seja, se o filho, ao invés de comprar o carro, tivesse investido os 25 mil, após vários meses aí, né, 24 meses, ele teria acumulado um pouco mais de R$ 28.516, e aqui eu coloquei já a perda que esse carro, o que o filho deixou de ganhar dinheiro, que significa os 25 mil que ele aplicou, que ele aplicaria caso não tivesse o carro, e o que ele teria no final. Tá ok? Então veja, olha, no mês de dezembro, ele já teria acumulado, depois de 2 anos, R$ 3.516. Esse é um conceito bastante complicado, que as pessoas não gostam muito de levar em consideração, o custo de oportunidade, mas é uma variável econômica bastante importante. Você, ao decidir comprar o carro, esse filho aí abriu mão de R$ 3.516 após 2 anos. A essa taxa de juros e a esse preço do carro. Tá ok? Se ele tivesse o dinheiro para comprar à vista, por exemplo. Tá? Aqui, obviamente, estamos falando de comprar o carro à vista, mas poderíamos também colocar o valor, fazer uma outra análise e colocar o valor das parcelas aqui e ver quanto ele teria acumulado ao longo do tempo. Tá ok? Se ele não tivesse comprado o carro, mas aqui eu fiz uma análise só para, se ele tivesse os 25 mil e tivesse aplicado a 0,6% ao mês, quanto ele teria perdido ao longo do tempo. Veja, portanto, o que significa esse valor aqui de menos 4.095. Se eu compro um carro de 25 mil e lá na frente eu vendo esse mesmo carro por 22 e pouco, então eu investi até brincadeira de falar, mas eu gastei 25 mil, vamos imaginar que ele fosse à vista, o valor do carro, tá? Aqui todas as contas que eu estou fazendo é como se o carro fosse à vista, porque se fosse parcelar, a conta ia ficar bem mais complicada de eu mostrar o que é depreciação e o que é custo de oportunidade. Mas se ele tivesse comprado à vista, ele deixou de ganhar 3.500, além do mais, vai vender um carro com um valor menor do que ele comprou há 2 anos atrás, que significa vendê-lo por 22.125. Então veja, como que ficou a questão aí do patrimônio líquido? O patrimônio líquido dele sofreu, na verdade, uma perda total de R$ 4.095. Vou imaginar que ele venda o carro hoje, 22.125. O que ele já gastou nesse carro foi 22.704. E o que ele deixou de ganhar, se tivesse decidido investir o dinheiro, foi 3.516. Essa é uma forma da gente conseguir dar uma olhada no quanto o carro custou para ele ao longo desse tempo. Ele teve um prejuízo, no final das contas, né, no total, de 4 mil. Ele saiu de uma situação em que ele tinha 25 mil positivo e, no final das contas, no frigir dos ovos, numa continha bem simples aqui, para que nós pudéssemos verificar a perda, um modelinho bem simples, né? Esse modelo pode ser muito melhor elaborado, mas veja que, mesmo vendendo o carro, né, ele não conseguiria pagar todo o prejuízo que esse carro deu a ele ao longo do tempo. Óbvio que teve o benefício, ele teve um ganho, que é algo que não é financeiro, que foi o conforto, o bem-estar. Esse carro pode ter dado para ele a oportunidade de ter um emprego, de conseguir novas vendas, de ter um status diferente. Temos outros benefícios que não
apenas e puramente financeiros, tá ok? Mas o que eu gostaria de mostrar de várias formas possíveis, tanto na questão do fluxo de caixa, que é falando sobre a despesa média mensal, que seria importante vocês terem em mãos para planejar as despesas do seu carro, mas também que o seu carro lhe pode lhe dar outros prejuízos que, além do pagamento de juros, caso ele seja financiado, ele vai perder de valor ao longo do tempo, e o valor que você está pagando das parcelas ou que você teria comprado o carro à vista também poderia ter sido aplicado em outros investimentos, fazendo com que tenha aí um custo de oportunidade. E que no final de 2 anos, um dinheiro que você tinha disponível de 25 mil, aqui no caso de uma compra à vista, se transforma em menos 4.095 reais, porque o carro gasta muito. Ele é um ativo que só perde valor, ele deixa de ser... aquele dinheiro que você está utilizando para pagá-lo deixa de ser investido em outros ativos ativos bons, que gerariam receita, e dá uma série de despesas que atrapalham muito o controle do orçamento doméstico, tá ok? Então, a conclusão aqui é que uma decisão de compra de um carro deve ser levada em consideração da maneira mais racional possível. Enquanto deixarmos a emoção se sobrepor à razão, provavelmente vamos comprar um carro mais caro do que deveríamos, o que vai fazer com que a depreciação dilapide seu patrimônio muito mais fortemente ao longo do tempo, que o custo de oportunidade de você ter investido esse montante grande de dinheiro em outra oportunidade que rendesse frutos também faz com que o seu custo fique cada vez maior, e no fluxo de caixa, por ter um valor de carro maior, o que, se for financiado, que vai gerar uma parcela ainda maior, um carro mais caro tende a ter um IPVA maior, um seguro maior, custos de manutenção maior, e a pessoa vive para pagar o carro e não consegue aproveitar as finanças pessoais para conquistar objetivos que talvez fossem mais nobres, tá ok? Então fica aí o conselho para você calcular o custo médio mensal do seu carro e ficar atento, quando for trocar de carro, levar também em consideração os aspectos financeiros, pois isso vai ser muito importante para a sua para a continuação aí, para o seu futuro financeiro, e adquirir esses hábitos de planejamento e de tomar boas decisões vai lhe ajudar muito a conquistar os seus objetivos, tá ok? Então, um forte abraço e boa sorte em suas finanças e vida pessoal.